Boa tarde. Dando início ao 10º Fórum de Economia Aplicada, a Economia Digital, que este ano comemora sua 10ª edição. Convidamos a todos e a todas para assistirem à palestra de abertura à Economia Digital, a ser ministrada por Herbert Kimura. Herbert Kimura é professor titular da Universidade de Brasília, UNB, engenheiro de eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, com mestrado e doutorado em estatística pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, USP, e doutorado em administração pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, FEA, da USP, e também pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Trabalhou em projetos de consultoria e de capacitação em empresas financeiras e não financeiras na área de análise quantitativa, gestão de riscos e avaliação de desempenho. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, foi coordenador do Parque Científico e Tecnológico e do Programa Multi-Incubadora de Empresas da UNB. A palestra tem duração de até 50 minutos, havendo 10 minutos para as perguntas ao final. Aos ouvintes, peço que encaminhem suas perguntas pelo chat do canal oficial da SEI Bahia no YouTube, para que possamos direcioná-las para o palestrante. Professor Herbert, seja bem-vindo. Boa palestra. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, professor André, pelas palavras introdutórias aí. Eu também agradeço ao professor Gervásio pelo convite, que foi por intermédio do professor Cajueira aqui da UNB. Então, a satisfação de estar presente aqui nesse fórum sobre economia aplicada. E a minha primeira vez, então, desculpe também minha falta de jeito, eventualmente, na plataforma. Então, vamos lá na apresentação. Então, o professor Gervásio fez o convite para a gente falar um pouco sobre economia digital. E, então, eu meio que preparei alguma coisa simples, meio para contextualizar, e depois focando um pouco em algumas oportunidades aí, usando uma parte, eu diria assim, de tecnologias digitais que estaria mais associado à inteligência artificial. Então, como é uma apresentação assim breve, eu não vou aprofundar nos conceitos, mas eu vou ilustrar talvez algumas oportunidades aí, que essa economia digital nos está trazendo e também alguns desafios. Então, só alguns disclaimers iniciais, não há conflitos de interesse, eu não recebo auxílio financeiro dessa atividade. O material reflete a opinião do apresentador e não da instituição ao qual eu tenho vínculo. Então, não se confunda assim, algumas opiniões aí com a instituição ao qual estou vinculado. Alguns casos, exemplos, são apresentados para fins ilustrativos. Então, também eu vou pegar algum material, algum resultado de relatórios, etc., e vou meio que copiar a figura, o diagrama, mas isso daí eu não quero infringir nenhum direito autoral ou direito de reprodução. Então, alguns materiais são cópias de telas, assim, só para ilustrar ideias. Então, são disclaimers iniciais aí. E, rapidamente, o que eu vou trazer, ou vou tentar trazer à discussão, para depois vocês, nas mesas redondas, poderem se aprofundar no tema, ou também levar em consideração algum item que foi comentado aqui nessa apresentação para discutir posteriormente. Então, a ideia é que eu faça uma contextualização rápida de economia digital e depois fale sobre algumas aplicações de inteligência artificial, voltados, eu diria assim, tanto para a indústria, quanto para a academia. Acho que um ponto importante dessa nova economia digital é que a academia e a indústria, e o mercado estão se aproximando. Então, no passado, eu diria que talvez um título de mestre ou doutor não fosse, eu diria assim, um diferencial competitivo para se atuar no mercado de trabalho, mas nessa nova área, nessas novas áreas que estão surgindo a partir da economia digital, o conhecimento técnico-científico é realmente um diferencial. Então, se vocês forem pensar em áreas de data science, vocês podem observar que muitos ingressantes nesse mercado de trabalho têm títulos de mestre, doutor, etc., porque realmente é necessário um conhecimento, mais técnico e mais aprofundado aí do que simplesmente pegar os dados e processar.
Então, esse é o contexto. Eu diria assim que tem uma ligação com a mesa redonda 1, né, em que vocês vão discutir mercado de trabalho. Então, eu vou apresentar alguns resultados de algumas pesquisas que mostram, né, a questão não só de economia digital, mas todo esse contexto, né, de informatização, etc., né, e os seus impactos no mercado de trabalho. E também algum material dessa discussão aqui pode ser também utilizado para a mesa redonda 2, em que vocês vão discutir, por exemplo, fintechs, né? Então, a inteligência artificial está sendo bastante utilizada em vários segmentos da indústria e, em particular, no mercado financeiro, né? As aplicações aí têm sido bastante evidentes, né? E muitas fintechs têm ganho, eu diria assim, competitividade justamente por aplicar algumas técnicas aí de ciência de dados, né? E explorando a nova economia digital. Então, não digo que seja só questão de inteligência artificial, mas é toda a questão de conectividade, acesso aos dados, etc., telecomunicações, que tem, de certa forma, propiciado os diversos usos aí de data science na indústria e também na academia. Então, vou passar brevemente aqui para uma definição que eu coloco entre aspas, né, de economia digital, porque, embora seja um assunto já bastante discutido, eu diria que não necessariamente a definição é definitiva, entre aspas, né? Então, se você for pegar diferentes fontes aí, talvez elas definam economia digital de maneira diferente. Então, aqui nessa definição, entre aspas, que eu estou colocando, né, estou associando a economia digital com a atividade econômica que resulta aí de conexões e interações online, né? Tanto de empresas, pessoas, organizações, comunidades, sociedade como um todo, né? Envolvendo a questão de dados, né? A questão de dispositivos, né? Hoje com celular, tablet, etc., né? Se gera muitos dados, e também com relação a objetos, né? Se você for pensar em internet das coisas, né? Os próprios objetos vão estar gerando, eu diria assim, mais dados, informações para a tomada de decisão. E tudo isso a gente observa, né, não digo assim, eu digo na prática, né, na nossa pele, né, os impactos dessa economia digital. Né? Quem é da minha época, né, eu já tenho 50 anos, né, a gente usava aqueles guias, né, de localização de ruas, por exemplo, né, que era um guia relativamente complexo de se usar, né? Você tinha que pegar o endereço, verificar qual era a página que estava, verificar as coordenadas na página, né, daquela rua, para conseguir entender onde que ficava um certo endereço. E depois você tinha que meio que, como o mapa não era gigante, né, você tinha que folhear várias páginas até achar um caminho. Hoje em dia, eu diria que praticamente ninguém mais usa aquilo, né, e talvez as novas gerações nem saibam, né, usar, se alguém desse aquele guia, né, em papel. Então, a gente vê, né, a gente observa na prática toda essa questão de digitalização impactando o nosso dia a dia. Né? Então, né, se antes você perdia talvez 3 minutos para tentar achar uma localização, hoje em dia, né, o seu celular te dá instantaneamente. Isso gera, talvez, uma criação de valor, né? E também pode gerar, eu diria assim, uma contrapartida, né, que são alguns impactos negativos. Então, toda essa questão de economia digital, eu diria assim, é importante se ver, né, do ponto de vista positivo e também do ponto de vista aí negativo, né, ou de desafios aí que a gente tem que enfrentar. Afinal de contas, não é só assim, benefícios que essa economia também está gerando. Né? E daí, dentro dessa definição aí de economia digital, né, a gente inclui os aspectos de tecnologias e plataformas. Né? Então, você tem tecnologia de comunicação, informação, internet das coisas, big data, inteligência artificial, questão de mídias sociais, né, e-commerce, né, questões de propaganda que podem ser feitas através aí dessas plataformas. Isso, diria assim, seria um contexto amplo, né, associado à economia digital. Né? Daí eu já peço desculpas que, eventualmente, quem pesquisa e vai mais a fundo na questão de economia digital, talvez tenha uma definição diferente, né, mais, eu diria assim, específica, mas para fins aí da nossa discussão, né, eu prefiro trazer uma definição aí, talvez, informal,
mas que abrange muitos elementos aí que possam nos ajudar na nossa discussão. Então, alguns desafios da economia digital, né, um deles é a própria definição, né? Como é uma coisa ampla, né, existem pessoas que pensam top-down ou bottom-up, mas a questão é que a definição de economia digital não necessariamente é fácil, né, de ser estabelecida, e eventualmente, à medida que também o mundo se desenvolve, as tecnologias evoluem, talvez essa definição tenha que sofrer mutações. Se é difícil de definir, talvez seja difícil de compreender, né? Então, nós vemos aí vários avanços tecnológicos, né? Digitalização aí de vários processos, mas talvez não necessariamente a gente compreenda exatamente o que esteja acontecendo e, mais ainda, né, os impactos de médio e longo prazo, né? Então, muitas vezes a gente vê a criançada agora mexe muito no computador, vê muito YouTube, TikTok, né? Então, a gente observa isso hoje, mas não sabemos eventualmente o que pode acontecer lá na frente, né? Qual é o impacto, sei lá, na saúde mental, né, no intelecto dessas crianças que talvez fiquem bastante, eu diria assim, imergidas, né, nessas mídias sociais, por exemplo. Então é difícil compreender não só o que está acontecendo agora, mas o que pode acontecer lá na frente, né, como impactos aí dessa nova economia digital. É difícil mensurar, né, esses impactos, né, é difícil administrar, né, se você tem dificuldades de mensurar, também pode ser, né, que haja dificuldades em administrar, planejar e controlar, né, todos os elementos aí ligados à economia digital. E daí para os economistas, né, acho que um ponto relevante, né, é como é que se pode medir, né, a economia digital. Então, isso não é um artigo científico por si só, né, mas assim, é um artigo interessante que mostra, ou que discute, né, como é que se mediria, né, mensuraria a economia digital. Então, para quem está indo para essa área, uma linha de pesquisa pode ser identificar, por exemplo, né, qual é a participação da economia digital no PIB. Né, e tem vários estudos aí, bastante, eu diria assim, controversos muitas vezes, né, e até contraditórios, né, sobre os valores aí que a economia digital assim, compõe do PIB, por exemplo, de um país. Né? E, então, sim, a questão da mensuração é extremamente importante porque, assim, se você tem métricas, talvez você consiga acompanhar, controlar, administrar, né? Mas também é importante para identificar qual é o custo-benefício da economia digital. Então, tem, eventualmente, benefícios que são gerados, né? Em contrapartida, talvez haja, né, perdas que a sociedade possa incorrer, né? Então, um exemplo pode ser a questão do Uber, né? Tudo bem, ele te dá uma flexibilidade, te dá, eu diria assim, facilidades, né, para se locomover de um lugar para o outro. Em contrapartida, o Uber também está tendo informações aí privadas suas, né, relevantes. Se não me engano, havia um tempo em que o Uber mudou as regras lá, né, os pontos legais lá, falando que o Uber poderia estar te acompanhando, né, acho que 10 minutos depois que você acabasse a sua viagem. Né? Então, de certa forma, o Uber tinha informação não só de onde você pegou o carro, o Uber, né, qual o caminho que você percorreu, o seu destino final, mas também o Uber passou a ter informação de, sei lá, depois desse destino final, para onde você foi. Né? Isso, então, sim, por um lado tem um benefício, né, de assim, mais facilidades, né, para pegar uma carona, por exemplo. Por outro lado, você perde em termos de privacidade. Então, é importante avaliar qual é o custo-benefício de toda essa economia digital que está se desenvolvendo. E daí tem impactos, né, econômicos, na educação, né, no mercado de trabalho, no mercado em si, de empresas, etc., né, a saúde, né, muitas vezes também a saúde mental em função, né, de uma alta digitalização de operações, também tem externalidades que podem ser negativas. Né? Novos players estão surgindo, né? Então, quando vocês forem discutir sobre fintechs, né, são players aí novos, né, que meio que desafiam aí os que já existem, né, e rapidamente estão conquistando espaço.
né, talvez algum tempo atrás, sei lá, 30 anos atrás, né, esses players de Facebook, né, Twitter, etc., não existissem, né? O próprio Nubank, né, que é uma fintech, se não me engano, depois a gente vai ver, acho que é a quarta maior instituição financeira da América Latina, se não me engano, né, é uma instituição recente. Né? Então, novos players estão aparecendo, novas profissões também estão surgindo, que podem explorar novos mercados e também, eventualmente, né, se essa economia digital for extremamente, eu diria assim, forte, né, novas sociedades podem estar surgindo, né? Pode se mudar, assim, comportamentos, etc., né, indicando aí novas sociedades. Tá? E daí também isso, né, toda essa movimentação, né, gera estratégias e operações diferenciadas, né, em indivíduos, empresas, governo, sociedade. Então é extremamente importante aí, né, se acompanhar, né, essa economia digital para eventualmente, né, governos, por exemplo, identificarem estratégias, né, para se aproveitarem dessas mudanças, indivíduos também, né, se capacitarem, por exemplo, para, né, explorarem, diria assim, novas profissões que podem surgir, etc. Então, acho que um ponto importante que eu queria colocar aqui na discussão é a questão de ativo e valor, né? Então, se você pensar Twitter, Facebook, Instagram, etc., né, eles meio que, né, te propiciam, né, assistir conteúdos, por exemplo, ou te permitem acesso a conteúdos diferenciados, né, o que te interessem. Né, diferenciados no mal, no bom sentido. Né, tem muita coisa boa, também tem muita coisa ruim, mas basicamente, né, essas plataformas aqui não desenvolvem conteúdo, né? Então, elas viabilizam, né, que pessoas tenham acesso a conteúdo, mas essas plataformas em si não têm, né, não geram, eventualmente, esse conteúdo. Airbnb, Uber também, né? Airbnb, né, a empresa não tem real estate, né, não tem imóveis, né, mas ela propicia um marketplace aí, né, para pessoas que querem demandar, né, demandam e ofertam aí imóveis. Uber também, de certa forma, né, a Uber não tem uma frota de carros, por exemplo. A Amazon, Alibaba, em geral, também o estoque é relativamente baixo, né? Então, se você for pensar em termos de ativos em si, né, empresas que estão explorando a economia digital não necessariamente precisam de um número elevado de ativo. Em contrapartida, eles podem ter um alto valor. Né? Então, essa, eu diria assim, é um ponto extremamente relevante em que talvez cada vez mais, né, o modelo de negócios, as questões intangíveis aí, né, tenham importância aí na valoração, precificação de empresas, né, ou de projetos. Tá? Então, essa mudança, eu diria assim, né, que estamos passando, né, assim, implicam em entender melhor quais são os drivers de valor. Né? É interessante entender também quem detém o ativo, né? Muitas vezes quem detém um ativo não necessariamente é quem está se apropriando do maior valor, né, que está sendo assim, negociado no mercado. Né? Um ponto que falaram uma vez é que talvez os dados, né, sejam o novo petróleo aí do mercado. Né? Então, né, seria a existência desses dados em grande quantidade de muitas pessoas ou muitas empresas, né, tem um valor alto, é um ativo, né, como se fosse, por exemplo, um petróleo. Acho que tem uma diferença aí é que, né, os dados, né, podem ser replicados, né, e utilizados aí de várias formas por várias pessoas, e diferentemente do petróleo, por exemplo, que é um ativo, né, bom, se alguém queima o petróleo, outra pessoa não pode queimar esse petróleo, né, ele não é multiplicável assim como os dados. Então, é um ponto também que, eu diria assim, muda bastante, ou pode vir a mudar, né, os mecanismos de avaliação. Né, porque um mesmo ativo, por exemplo, no caso do dado, ele pode ser explorado de várias formas por vários atores diferentes. Né? A ideia é que existem várias questões, né? Assim, que país detém um ativo? Não digo só, diria assim, empresas, mas também você pode ter situações em que soberania, né, questões de soberania sejam relevantes. Né? Então, se um ativo ou dados passam por um servidor que está num certo país, eventualmente, sim, esse outro país poderia, né, absorver parte do valor
desse dado, né? Então, são várias discussões assim que podem ser empreendidas com relação a questões de economia digital, né? Aqui é o exemplo que eu mostrei, né? Assim, que se você for pensar em termos de novos entrantes, né, fintechs, por exemplo, essa é uma reportagem aqui de janeiro, né, que mostra que o Nubank já vale 24 bilhões de dólares aí, né, sendo o quarto banco mais valioso da América Latina, né? Então, num curto espaço de tempo, né, uma fintech aí, diria assim, já vale mais que bancos tradicionais, né? Então, nessa colocação, se não me engano, é Bradesco, Itaú Bradesco e Santander Brasil, né? Mas você pode ver, então, que o Nubank já vale mais, por exemplo, do que bancos que, né, para quem é da minha época, consideravam tradicionais. Então, vocês veem que também há implicações grandes com relação aí à precificação e avaliação de ativos, né, nessa nova economia digital. Bom, como é que se poderia avaliar, né, elementos aí dessa economia digital? Bom, sim, você tem as técnicas tradicionais, fluxo de caixa descontado, mas assim, eu pensaria em compreender assim, como que eu poderia avaliar ou dar um certo valor pessoal para cada uma das assim, operações ou das iniciativas aí voltadas a questões digitais. Então, por exemplo, um exercício interessante seria verificar assim, quanto você pagaria, né, para ter que usar, por exemplo, o Google, né? Ou se alguém fosse te dar um prêmio para não usar o Google durante um mês, quanto que você acharia razoável, né, você ganhar? Né? Então, porque muitas vezes, sem qualquer coisa, hoje a gente coloca no Google para ver, sei lá, né, o perfil de alguém você coloca no Google, para ver, sei lá, informações sobre algum assunto você coloca no Google, né? Então, aquilo já ficou mais ou menos no seu dia a dia, né? Quanto que você pagaria ou aceitaria receber para ficar, sei lá, um mês sem usar alguma coisa associada ao Google, né? Então, essa é uma pergunta que talvez possa ajudar, né, para avaliar, eventualmente, o valor aí de um ativo ligado à economia digital. A gente pode ver, né, recentemente, se não me engano, segunda-feira, né, quando houve apagão no WhatsApp, né, muitas empresas também tiveram prejuízo, né, porque elas utilizam essa plataforma aí para fazerem negócio, né? Então, talvez, né, uma forma de medir também valor associado a essa economia digital seria assim, quando não existir, né? E se não existisse, ou se o serviço fosse interrompido, né? Qual é o prejuízo? Então, essa também te dá uma ideia de valor. Bom, mas a questão nessa apresentação não é ficar discutindo precificação, mas é só soltar alguns elementos aí, dentre os vários que existem, né? Que possam ser úteis aí para uma discussão. É claro, existem questões de privacidade, questões legais, etc., de ética, mas, assim, a gente só focou em algumas aí que poderão trazer mais interesse aí, pelo menos para mim, do ponto de vista de finanças. Tá? Alguns impactos na sociedade, aqui eu diria assim que esses estudos estariam bastante associados à discussão que vocês vão ter na mesa redonda 1, né, ligada ao mercado de trabalho, né? Então, esse é um estudo aqui que teve bastante repercussão, né, do Frey e Osborne, né, sobre o futuro do emprego, né? Então, como é que os empregos, né, eram susceptíveis aí à questão de computadorização ou digitalização, etc. E daí eles fizeram um estudo e identificaram, por exemplo, que a probabilidade de substituição de profissionais, né, da área de terapia recreacional era muito baixa, né, cerca de, sei lá, 0,28%. A probabilidade de substituição baixa, né? Analistas de sistemas de computador também a probabilidade de substituição era baixa, mas você vê que dependendo da atividade, né, ou da profissão, a probabilidade de substituição por máquinas ou por automatização começa a aumentar. Então, analistas financeiros, no estudo do Frey e do Osborne, mostrava que 23% tinha uma probabilidade de substituição de 23%, né, desta profissão, né, pessoal da área de contabilidade, 98%, etc. Né? Então, vocês veem assim, os impactos também dessa nova economia digital para o mercado de trabalho. Né? Então, esse é um estudo
que teve repercussão, e aqui mostra na área de finanças, né? Também é o mesmo estudo, só que agora a Deloitte que fez essa análise e colocou algumas figurinhas mais interessantes aqui, mais bonitinhas, né? Então, aqui nesse eixo das abscissas, ele coloca probabilidade de automação, e aqui na ordenada é o nível de educacional. Então, o estudo do Freire Osborne mostra que, por exemplo, diretores, né, e gestores financeiros, né, com um certo grau de educação têm uma chance baixa de serem substituídos por automatização. Em contrapartida, por exemplo, gestores aí de controladores de crédito, né, cobradores, talvez, assim, o pessoal de contas a receber, por exemplo, tem, né, uma alta probabilidade de serem substituídos aí por máquinas, né, ou por processos automatizados. Então, esse é um estudo aí que mostra como é que a automação aí pode impactar o mercado de trabalho. Esse foi um estudo internacional, né, e no nosso laboratório, né, a gente, aqui na UNB, temos o LANFO, né, o Laboratório de Aprendizagem de Máquina em Finanças e Organizações, e o pessoal do nosso laboratório, eu não participei desse estudo, mas o pessoal do laboratório fez uma pesquisa que buscou replicar o método do artigo do Freire Osborne, né, para o mercado brasileiro. Então, o professor Pedro e a equipe dele, né, pegou dados aí da RAIS, né, confrontou com as questões lá, as descrições de cada profissão, etc., né, fez um questionário com alguns especialistas, né, então, não foi só questionário, mas o questionário ajudou para uma análise bayesiana aí. Então, eles meio que juntaram o método do Freire Osborne com dados da RAIS, né, identificaram técnicas de machine learning para meio que agregar informações das descrições aí de cada profissão, né, e identificaram aqui no mercado brasileiro quais seriam as probabilidades de substituição aí de algumas profissões. Tá? Então, esse foi um estudo que teve bastante, eu diria assim, repercussão, o professor Pedro da equipe, ele saiu até na Globo, etc. Né? Então, mas é um estudo de 2019, né? E a gente está atualizando esse estudo aí, né, também, tanto para ver esse impacto pós-pandemia aí. Né? Mas assim, alguns resultados interessantes, né, que o estudo mostrou. Se vocês quiserem acessar o estudo, ele está disponível no lanf.nb.br, e aqui vocês podem meio que, né, fazer algumas simulações. Né? Então, está disponível aí para vocês fazerem simulações. Eu peguei uma amostra aqui, né, em que, por exemplo, engenheiro agrícola, né, usando esse algoritmo, etc., tem uma probabilidade muito baixa de ser substituída, né, essa profissão tem uma probabilidade baixa de ser substituída aí por automação. Mas, à medida que a gente vai indo para cá, por exemplo, a professor de economia, de administração, etc., contabilidade, temos 82% aí de chance de sermos meio que substituídos aí por algum outro processo meio automatizado. Né? Tudo bem, não quero dizer que isso é verdade absoluta, né? Mas é um resultado aí interessante, e talvez a gente esteja vendo alguma movimentação, né? Mesmo em função da pandemia, com cursos online, etc., muita coisa começou a ficar assíncrona, né? Muitas gravações de material, e a gente observa que algumas escolas, né, universidades, por exemplo, começaram a trocar, né, professores aí, talvez mais seniors, né, por professores mais júniores, né, e talvez numa quantidade aí que não é 1 para 1, né, sei lá, você tira 10 vagas de professor e completa só com 3 ou 4, né, em função, diria assim, de todo o processo aí, digital também, né, de transmissões, de telecomunicação mais rápida, todo mundo com celular ou tablet para poder assistir uma aula online. Então, isso também tem impactado bastante, eu diria assim, as profissões aqui no Brasil e também na parte da academia, né. Então, vocês são convidados a meio que navegarem aqui pelo site, etc., né? E aqui a gente mostra alguns gráficos, tal, para vocês poderem entender, assim, terem uma ideia melhor de qual é a descrição, né, da profissão de professor de economia que foi utilizada no estudo,
qual a probabilidade de substituição aqui por algum processo de automatização, etc. Distribuição de probabilidade de automação, etc. Então, foi um estudo bastante interessante aí, e que pode servir de base, né, para outros estudos aí mais atuais sobre o tema, eventualmente com outros métodos aí, né, e para a Secretaria de Economia, por exemplo, é extremamente importante, né, ter-se noção aí, né, de impactos aí que a digitalização pode trazer no mercado de trabalho. Isso pode influenciar a política pública, por exemplo, de incentivo a novos cursos, etc. Então, também, isso aqui eu não vou entrar em detalhes, são alguns outros relatórios, né, que mostram, esse é um artigo lá do MIT Management, né, que mostra que qual o impacto da Covid-19 na economia digital. A gente viu que a Covid, né, meio que acelerou várias transformações digitais, né, então, eu diria assim, que agora são irreversíveis muitas delas, e a gente vai ter que conviver com essas mudanças digitais e meio que aproveitar oportunidades que podem surgir. Tá? Extremamente interessante, esse é um outro estudo, né, em que eles identificaram assim que a partir de que a inteligência artificial, a internet das coisas, né, estão gerando mais e mais datas, né, não significa exatamente que as organizações estejam usando isso de maneira efetiva, né? Um dos problemas é que a indústria ainda talvez não consiga funcionários, né, habilidosos aí que possam explorar esses dados, né? E aqui um resultado extremamente interessante, né? Em 2020, né, o número de empregos, né, postados aí por companhias de tecnologia para skills analíticos, né, incluindo machine learning, data science, etc., né, ultrapassou as habilidades tradicionais em engenharia, né, suporte ao consumidor, marketing, relações públicas e administração. Então, vocês veem que, né, existe, eu diria assim, uma demanda, né, grande por profissionais aí que estejam mais antenados com todas essas mudanças digitais aí, né? Então, rapidamente, sim, acho que eu já estou no meu tempo, né, e realmente eu tenho um tempo limitado aqui. Não vou discutir questões de inteligência artificial, tem um material que eu queria mostrar aqui com a questão de por que talvez a gente possa ser substituído, etc. Então, muitas vezes, assim, a gente pensa que a inteligência artificial é alguma coisa que a gente vê em filmes, etc., mas por trás, né, tá tudo uma questão de algoritmos, né, e é matemática, computação, basicamente, né. Então, existe uma coisa racional por trás, embora o resultado, eventualmente, possa ser bastante diferente do que a gente espera, né. Mas esse é um exemplo rápido aqui, né, daquele breakout, né, não sei como é que chama em português, mas, sim, era aquele de você ficar rebatendo a bolinha, né, e meio que estourando aqui esses tijolinhos, né? Então, esse é um exemplo extremamente interessante de inteligência artificial, né, que mostra como que ele vai aprendendo. Então, nesse problema, né, o computador só sabe, né, que ele tem que gerar o máximo de pontos. E o ponto ele gera, né, destruindo essas bolinhas, esses tijolos, quando a bolinha aqui bate neles. Então, ele não tem nada mais do que isso, só a regra, e o computador vai meio que, né, aleatoriamente, no começo, clicando qualquer tecla, né, dependendo da tecla não acontece nada, daí ele faz poucos pontos, porque a bolinha já cai e ele perde, né, mas à medida que ele aperta uma tecla, a barrinha anda, consegue rebater eventualmente a bolinha e depois fazer com que destrua alguns tijolinhos, o computador percebe que esse é um mecanismo que começa a gerar mais pontos, que é a função objetiva final dele, né? Maximizar a pontuação aí no jogo. E daí vocês veem que, né, ele foi treinando, né, eventualmente no começo ele não sabe nada, né, ele perde totalmente a bolinha e tal, mas sim, depois de 20 rodadas de treinamento, vê que ele já começa a ser mais habilidoso, né, e aparentemente sim, né, mais próximo do que um ser humano tentaria fazer, né? Depois que ele treina bastante, um pouco mais, ele já parece ser um player
com certo skill aí. Tá? O mais interessante, acho que alguém já deve ter visto assim, mais interessante é que depois de um certo número de tentativas, né, ele aprende não só que rebater é interessante, mas ele aprende que tem que rebater e meio que fazer com que essa bolinha vá para a parte de cima. Porque daí na parte de cima ele não precisa rebater com essa barra, né? Simplesmente muitos tijolinhos aqui vão sendo destruídos por causa desse mecanismo aqui de reflexão, né? Então, o computador percebeu que a melhor estratégia é abrir nos flancos, né? Abrir uma bolinha nos flancos aqui, entradas no flanco, e depois fazer com que a própria bolinha se reflita lá na parte superior lá da tela e meio que vá destruindo os tijolinhos. Então, vocês veem, assim, que o computador aprendeu, né, que essa seria a melhor estratégia. Nas telas anteriores eu mostrei, tinha uma parte de xadrez, dos jogos orientais, etc., que ilustram também essa questão de como o computador aprende. Ele pode aprender de várias formas. Uma das formas é sem nenhuma supervisão, né, como é o caso aqui, sem ninguém para ensinar alguma coisa. Ele aprende do nada. E isso eu acho fantástico, porque muitas vezes ele acha uma solução que eventualmente é bem diferente do que nós imaginávamos. Só para mostrar também, eu não vou discutir aqui, mas só para mostrar que a parte de inteligência artificial já está até fazendo, diria assim, poemas, né? Então eles pegaram lá o poema famoso, né, do Shakespeare, né, e essa inteligência artificial meio que processa várias informações, e a partir de um começo aqui, né, a inteligência artificial, né, escreve, né, ou reescreve o poema, né, com outras palavras aí, tá? E eventualmente talvez até fique bonito, dependendo de quem está lendo, né? Como eu não entendo nada de literatura, né, talvez eu não veja beleza aí, mas talvez muitos vejam a beleza aí gerada, né, por uma escrita computadorizada, né? Aqui também são figuras, né, que os computadores geraram, daí não se sabe se é obra-prima ou não, uma obra de arte, mas essa da esquerda em particular, né, foi vendida no leilão por $430 mil aí, né? Então, foi criado por artistas franceses, né, com a ajuda de inteligência artificial aí, né? Então, não é uma arte só humana, né, mas também é uma arte meio que associada, assim, criada também com a ajuda de computador. Aqui eu não vou tocar, mas assim, você também tem inteligência artificial gerando, diria assim, música, né? Então eles pegam o estilo aí do Elvis Presley, etc. Então você dá um tema e eventualmente a inteligência artificial te gera uma música que muitas vezes especialistas não conseguem distinguir se foi gerado por homem ou por máquina, tá? E, finalmente, sim, para terminar a apresentação, tá, que pode impactar aí nas discussões posteriores de vocês, né, é que existe um estudo da McKinsey, né, de 2020, né, sobre o estado aí de inteligência artificial nas empresas, né? Então, fizeram um questionário, mandaram para empresas, etc., e 50% das empresas, dos respondentes, né, disseram que adotaram IA em pelo menos uma função de negócios aí. No caso brasileiro, acho que essa porcentagem é bem menor, e mesmo grandes empresas que a gente tem observado ainda estão, diria assim, bem distantes, né, de explorar, eu diria assim, inteligência artificial, ou não digo só inteligência artificial, mas explorar a base de dados que eles têm de uma maneira mais rica, né? Então, 22%, né, dos respondentes dessa pesquisa aqui indicaram que tiveram um ganho de pelo menos 5%, né, no EBIT aí, em função de terem utilizado técnicas aí de inteligência artificial, que eu estou considerando que está dentro aí do arcabouço aí de economia digital. A economia digital, como eu disse, é muito maior, mas assim, focando aqui nessas discussões finais para a inteligência artificial, a gente vê que o impacto das empresas é grande e pode ter impactos também para o país e para a sociedade. Então, aqui são vários resultados desse estudo, eu não vou comentá-los aqui, né? Vale a pena, quem tiver interesse, identificar onde que as empresas estão utilizando, né, a inteligência artificial. Fica, né, acho que a otimização de estoque é meio óbvio, etc., né, na questão de logística,
mas tem várias outras aplicações, né, em questão de recursos humanos, né, marketing, gestão de riscos, etc. Tá? Bom, e finalmente, só para terminar, né, peço desculpas aí por estar meio corrido, é interessante, principalmente para os estudantes, né, que estão fazendo dissertação, tese, identificassem que as questões de data science, né, inteligência artificial, machine learning também, estão meio que entrando em journals tradicionais, né? Eventualmente, durante muito tempo, a gente não via estudos aí que exploravam machine learning, por exemplo, no Journal of Finance, Journal of Financial Economics, e cada vez mais isso está sendo, assim, publicado nesses journals aí. Né? Então, são artigos do Journal of Financial Economics, Journal of Finance também, né? É um jornal tradicional em finanças, mas também já está meio que aceitando, né, essa nova visão aí, que muitas vezes não é teste de hipótese, né, ou seja, não é a hipótese derivada da teoria, mas muitas vezes, assim, são hipóteses, entre aspas, né, que podem ser derivadas do próprio dado, né. Então, uma outra forma também de se analisar ou de se fazer estudos aí. Finalmente, esse é um trabalho interessante aí de Journal of Accounting Research, né, que é um journal top na área de contabilidade, mas ele mostra mais ou menos assim, como é que é masculinidade, testosterona tem relação com financial misreporting, ou fraudes, muitas vezes. Né? Daí esse estudo pega algumas características aí do CEO, etc., né? Parece que tem algumas métricas aqui da face do CEO que mostra se ele tem mais testosterona ou não. Né? Daí eles associam isso com masculinidade, etc. O resultado aqui, por exemplo, é que eles veem que a masculinidade da face do executivo está associado com a probabilidade da SEC, né, colocá-lo como um perpetrator. Né? Então, assim, esse é um resultado interessante, né? Assim, não sei se como foi exatamente feito, mas você pode usar machine learning meio para identificar essas características aqui, né? Então, ao invés de você pegar alguém para ficar medindo, etc., você pode colocar um software de reconhecimento de imagem já para fazer essas métricas, sei lá, distância entre a orelha e o nariz, por exemplo, pode estar associada a mais testosterona ou não, e isso o computador pode gerar rapidamente essas métricas, né, usando técnicas de reconhecimento de imagem por inteligência artificial. Então, muitas vezes a inteligência artificial ou questão de data science podem meio que gerar dados para você fazer outras pesquisas na área. Né? Então, só alguns exemplos das nossas pesquisas aqui. A gente tem trabalhado muito com a parte de finanças. Né? A gente fez, por exemplo, nesse aqui no Applied Soft Computing, o Rômulo estudou a questão do Minha Casa Minha Vida. Então, ele tem uma base enorme, etc., né? E é um programa de financiamento imobiliário, eu diria assim, extremamente grande, né? O maior do mundo, etc., e a gente analisou usando técnicas de machine learning, né? A probabilidade de default aí de um cara que fez esse empréstimo. Né? Um outro trabalho de empréstimo também, mas é com títulos de dívida corporativa, este aqui que nós fizemos com o Altman. Para quem é da minha geração, assim, o Altman é aquele que fez o Z-Score, publicado no Journal of Finance na década de 70. Então, a gente também utilizou métricas aí, ou técnicas de machine learning para analisar a dívida corporativa. Então, aqui, esse outro estudo a gente fez com fraudes, né, na verdade, pegamos dados aí de compras governamentais, por exemplo, identificamos, sei lá, a probabilidade de uma empresa se tornar idônea ou inidônea aí, após um processo de contratação, por exemplo. Então são várias dessas perspectivas aí de pesquisa. Então, só para fechar, né, o que eu queria mostrar aqui é que a economia digital é muito grande. Né, eu direcionei um pouco a discussão final para a questão de inteligência artificial, que é um campo aí com aplicações no mercado, né, a gente viu na pesquisa da McKinsey, mas também aplicações aí que a gente pode explorar na academia. Né? E hoje em dia, assim, eu diria assim que há bastante interesse, né, de journals também em resultados, não somente na criação de novos modelos e algoritmos,
mas também na identificação de como é que eles podem ser úteis aí, né, para a sociedade, né? Então, acho que é isso aqui que eu tinha para apresentar. Peço desculpas aí pela correria, não sei se contemplo o que o Gervásio tinha solicitado, o que o professor André também, e fico à disposição. Foi excelente a apresentação. O tempo é curto mesmo de apresentação, mas foi muito boa. A gente tem algumas perguntas, eu vou tentar agrupar aqui as perguntas em alguns temas, e aí, professor Herbert, você pode ficar à vontade aí para discorrer. O primeiro grupo de respeito ao papel do Estado, né? Você falou um pouco de política pública, quando você falou das transformações no mercado de trabalho, né? Que a política pública deve mirar essas transformações, né? Então, a gente teve aqui algumas perguntas relacionadas à política pública, iniciativas para a promoção da economia digital, o que é que a gente tem feito, se a gente está caminhando bem nisso. E também, né, juntando aí, né, nessa parte aí do papel do governo, né, sobre a oferta de serviços digitais por parte da administração pública, né? Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa, um outro tipo de pergunta diz respeito à questão da desigualdade, né? Se esse fenômeno de digitalização da economia, se isso pode ampliar as desigualdades, tanto entre países, né, quanto em regiões dentro de países. E, por fim, um último bloco aí que está relacionado, né, essas coisas estão relacionadas, a questão da formalidade, né? Formalidade no mercado de trabalho, né? Essas novas tecnologias, né, que estão transformando o mercado de trabalho tendem a agravar o problema da formalidade, da informalidade. Como é que você enxerga isso? Obrigado pelas perguntas, a satisfação. Então, com relação, por exemplo, à questão do que o governo está fazendo, eu vejo várias iniciativas aí que o governo está fazendo, questão de digitalização de serviços. Eu vejo também a capacitação de muitos servidores, né, nessa área de análise de dados. Então, a gente vê, por exemplo, iniciativas do TCU, CGU, né, para fazer mecanismos automatizados aí para identificação de potenciais problemas, fraudes, etc., né, e muitas delas usam técnicas de machine learning. Né? Eu também dei um curso uma vez para o pessoal da Receita Federal, e também eles comentaram que, por exemplo, eles usam técnicas de machine learning para imagens dentro de containers, né? Então, eles não precisam abrir o container para saber o que tem dentro, né? Então, e são várias outras iniciativas que estão sendo realizadas. Existe pessoal muito qualificado no setor público também, que tem trabalhado e investido nessas áreas. Então, eu acho, sim, que o governo está avançando nessa parte, mas, né, vemos também que, muitas vezes, questões de regulação talvez sejam importantes, né? A gente está, recentemente, né, tem o whistleblower aí do pessoal do Facebook, né, que está comentando aí sobre estratégias que o Facebook está utilizando aí para meio que entice, né, mais meio que assim, conseguir mais visualizações, etc. Então, talvez, e isso está sendo discutido lá nos Estados Unidos, então, mesmo governos, eu diria assim, mais avançados nessa área de digitalização também estão sofrendo desafios aí importantes. Tá? Então, quer dizer, quando muda alguma tecnologia e é substancial, realmente vai ser importante o papel do governo, né, dos órgãos reguladores e também da própria sociedade, né, em exigir, eu diria assim, melhores assim, regras, né, que atendam às necessidades aí da população. Com relação à desigualdade, eu particularmente acho que a tendência pode ser de aumentar mesmo, né? Tudo bem, acho que você dando mais acesso, por exemplo, a finanças, né? Então, quando você cria uma fintech que disponibiliza serviços do pessoal que inicialmente era desbancarizado, tudo bem, você meio que diminui a desigualdade.
contrapartida, eu diria assim, a sociedade do conhecimento e cada vez mais técnica e conhecimento, talvez, sim, de análise seja importante. Então, se não houver, diria assim, uma capacitação das pessoas, uma educação básica, eu diria assim, que permita com que as pessoas consigam se adaptar a essas novas mudanças, talvez a desigualdade aumente, né? Então, né, eu posso estar errado, se eu não sou pesquisador da área, mas eu vejo, assim, pelo menos, com evidência, assim, anedótica, né, próximo a mim, que realmente a pessoa com, talvez, que tenha menos oportunidades de estudo, etc., né, começa a ficar cada vez mais distantes aí, né, do resto da população. Tá? Acho que o mercado... A outra questão, acho que é a questão de informalidade, etc., né? Eu não estudo o emprego, né? O nosso trabalho lá do laboratório foi voltado, diria assim, a características das profissões, etc. Então, não sou estudioso de informalidade, formalidade no mercado de trabalho, mas eu vejo que, assim, independente de como estiver no mercado de trabalho, né, independente, diria assim, muito da regulação, né, o que temos que fazer é nos capacitar, né, porque daí, eventualmente, o mundo muda e a gente consegue mudar junto, né? Eu vejo que é mais importante a gente aprender a aprender do que aprender uma coisa específica. É o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Talvez você está preocupado em entender o Excel hoje, mas daqui a 2 anos talvez não seja o Excel mais. Então, você não tem que aprender o Excel em si, você tem que aprender a meio que pensar, né, estruturar, né, os dados e resolver um problema específico, né, independente, eu diria assim, da ferramenta. E agora a mesma coisa, assim, né, você tem muitos dados sendo construídos, né, tudo bem, é fácil você pegar um algoritmo, juntar os dados e rodar. Mas, sim, daqui a um tempo vai ser importante aquele indivíduo que consiga pensar, né, que olha só, como é que eu devo mudar o algoritmo, ou por que o algoritmo eventualmente pode estar criando algum viés, né, para quem já assistiu alguns documentários aí, né, os algoritmos de inteligência artificial também podem estar amplificando vieses, né, aumentando preconceitos, então tudo isso tem que ficar no radar aí, né, para a gente criar uma sociedade mais inclusiva e mais justa também. Ok. Professor Herbert, agradeço pela palestra, pela excelente palestra e pela discussão também, apesar do tempo ter sido relativamente curto, mas foi bem proveitoso, né, para todos nós. E agradeço também aos ouvintes pela atenção.